obra em análise é da longa-metragem do filme chamado O Menino do Pijama Listrado. O longa foi produzido em 2008, ano em que o mundo sofreu uma grave crise econômica que ocorreu devido à sucessão de falências de instituições financeiras nos Estados Unidos e na Europa. O motivo pelo qual supostamente a obra teve um baixo investimento, algo em torno de 12 milhões de reais, pouco quando comparado a outros filmes que tratam de temáticas semelhantes. A narrativa foi produzida e roteirizada por Mark Herman, que faz uma adaptação do livro homônimo de John Boyne. John estudou língua inglesa no Trinity College e fez literatura criativa na Universidade de East Anglia. Além disso, o autor viveu na década de 80 na Irlanda, época em que o país continha inúmeros conflitos religiosos, políticos e econômicos, que retratavam a segregação entre a atual Irlanda do Norte e a Irlanda. Pode-se dizer que acontecimentos como os conflitos vividos pelo autor em seu país natal, associados a outros fatos históricos como o apartheid na África e a Segunda Guerra Mundial, serviram de base teórica e política para a elaboração da obra. A obra em questão não foi produzida durante o século XX, porém, esta retoma fundamentos de seu período em seu enredo, como, por exemplo, a implantação do nazismo atrelado à Segunda Guerra Mundial. A trama foi produzida nos Estados Unidos e no Reino Unido e contém 90 minutos de uma narrativa dramática. Além disso, a obra foi lançada em 12 de dezembro de 2008 e é estrelada por Asa Butterfield, Vera Farmiga e Dave Thewlis. A história se passa na Alemanha, Segunda Guerra Mundial. O menino Bruno, de 8 anos, é filho de um oficial nazista que assume um cargo importante em um campo de concentração. Certo dia, quando Bruno chega em casa, ele encontra a empregada da família arrumando todas as suas coisas em malas e logo descobre que ele e sua família terão de se mudar. O menino tenta então fazer a todo custo sua mãe mudar de ideia, já que não queria abandonar sua enorme casa em Berlim, muito menos seus 3 amigos. Sem saber realmente o que seu pai faz, ele se muda e a nova casa não é nada convidativa para Bruno, que continua insistindo em voltar para a antiga casa. Lá, não há crianças com quem ele possa brincar, e o tédio logo toma conta dele. Mas pela janela de seu quarto, ele consegue ver um campo, e ele observa que há crianças lá. Na nova casa, o garoto entristece por não ter vizinhos. Por algum motivo, todos usam um pijama listrado cinza, e Bruno começa a se perguntar o que todas aquelas pessoas fazem ali. Então, um dia, fazendo uma exploração pelos arredores da casa, ele chega a tal cerca e encontra um menino sentado ali, do outro lado. Ele também usa o pijama listrado e tem um semblante triste, mas Bruno logo percebe que encontrou um amigo para passar suas tardes monótonas na nova casa. Buscando novas amizades e com sua grande curiosidade, Bruno se aproxima e, mesmo separado por uma cerca, se torna amigo de Chomel. Sem saber o que está acontecendo, Bruno tenta cada vez mais saber o que acontece do outro lado, que em sua mente parece tão mais divertido. O menino do pijama listrado, que também não tem certeza do que se passa, não consegue responder a todas as dúvidas do curioso jovem. A amizade cresce entre os dois e Bruno passa cada vez mais a visitá-lo, tornando essa relação mais perigosa do que eles imaginam. Aos poucos, Bruno descobre a profissão do pai e percebe o que acontece ao redor de sua casa. Chumel um dia se desespera por não ter notícias do pai e, para ajudar o garoto, Bruno veste um pijama listrado e consegue entrar no campo de concentração. O resultado dessa história então é trágico. Bruno é assassinado junto com seu amigo Shmuel no campo de concentração onde se encontravam outros judeus.
Com essa trama, o filme foi escolhido pelo júri popular como o melhor filme no Festival de Chicago e indicada em 3 categorias no British Independent Film Award. Vera Farmiga, a mãe de Bruno, ganhou como melhor atriz. Apesar do amplo reconhecimento, o filme O Menino de Pijama cometeu erros. Nesse sentido, pode-se dizer que a obra pecou quando foi parcialmente revisionista e defendeu uma nova perspectiva sobre o ocorrido. Perspectiva de que as ações do governo nazista eram basicamente propaganda para ludibriar a população e que esta, em sua quase totalidade, pouco tinha consciência do que de fato acontecia nos bastidores. Ou seja, com exceção dos oficiais militares, todos na trama têm papel de protagonistas, como por exemplo, um menino que não conhece realmente as entrelinhas da Grande Guerra. No entanto, na Alemanha nazista, mesmo que existissem pessoas semelhantes ao garoto da trama, vítimas de um regime ditatorial, elas eram minoria e não como é retratado pelo filme. É quase como se dissessem, sim, o que aconteceu foi obra de 2 ou 3 pessoas, mas não de toda uma nação. E nada mais certo do que a própria história para os contradizer. A obra retrata um período relativamente pequeno do século XX, mas que teve extrema importância ao atingir e comover diversas pessoas, graças à Segunda Guerra Mundial, mais especificadamente o nazismo de Hitler. Apesar de já existirem inúmeros relatos sobre o chocante cotidiano da guerra, a narrativa se diferencia das outras justamente porque descreve as atrocidades do homem através dos olhos puros de uma criança. Sendo assim, o filme nos ensina que o século XX foi um período marcado por um forte regime ditatorial dotado de uma forte crueldade e desumanidade dos alemães com os judeus, com direito a uma forte doutrinação da população através de investimentos em propagandas. Apesar do foco não ser necessariamente a guerra, a domínio alemão na Polônia, uma vez que o pai de Bruno, de alta patente no exército alemão, é transferido para uma região nos campos da Polônia, para comandar campos de concentração ali presentes. Além disso, a obra se preocupa em recontar a história para se fazer presente e para que essas barbaridades não se refaçam.